Você já parou para pensar que a gente passa a vida inteira tentando colocar limites nos outros, mas esquece completamente de colocar limites em nós mesmas? Sabe aquela sensação de que você exige respeito lá fora, mas por dentro você se trata de um jeito que jamais permitiria que alguém te tratasse? É exatamente disso que eu quero falar com você hoje. Porque eu percebi ao longo de tantos anos acompanhando mulheres maduras, mulheres que já viveram, que já sofreram, que já amaram e se decepcionaram, que o maior problema não está necessariamente no outro. Não está no marido que não te valoriza, não está na amiga que te usa, não está no filho que não te respeita. O maior problema está em algo muito mais profundo e muito mais silencioso. Está naquilo que você permite dentro de você mesma, nos pensamentos que você aceita sobre si, nas decisões que você toma contra o seu próprio bem-estar, naquilo que você tolera na sua própria companhia. E isso, minha querida, é o que eu chamo de falta de limite interno. Porque veja bem, a gente aprende desde pequena a ser educada, a ser gentil, a não incomodar, a não reclamar demais, a engolir sapo, a passar pano, a relevar. E no meio disso tudo, a gente vai criando uma cultura interna de tolerância com aquilo que nos machuca, com aquilo que nos diminui, com aquilo que nos apaga aos pouquinhos. E quando eu falo de limite interno, eu não estou falando de egoísmo, não. Eu estou falando de algo muito mais sério e muito mais bonito, que é você olhar para dentro de si mesma e decidir com firmeza e com amor o que você vai aceitar ou não aceitar de você mesma. Porque olha só que coisa interessante. Você pode colocar todos os limites do mundo nas pessoas ao seu redor. Você pode falar não para o seu chefe. Você pode falar não para o seu companheiro. Você pode até cortar relações tóxicas. Mas se lá dentro você continua se sabotando, se criticando de forma cruel, se cobrando o tempo todo, se comparando, se diminuindo, se traindo nas pequenas escolhas do dia a dia. Então, minha linda, nenhum limite externo vai te proteger de verdade, porque o primeiro limite, o limite mais importante, o limite que sustenta todos os outros, não é com o outro, é com você mesma. E eu sei que isso pode soar estranho no começo, porque a gente não foi ensinada a pensar assim, a gente foi ensinada a olhar para fora, a achar que o problema é sempre o comportamento do outro, que se o outro mudasse tudo, ficaria bem. Mas a verdade é que enquanto você não desenvolver essa capacidade de se respeitar internamente, você vai continuar sendo refém de tudo e de todos. Você vai continuar dependendo da aprovação externa para se sentir bem. Você vai continuar aceitando migalhas emocionais, porque lá dentro você já se acostumou a se dar migalhas também. Você vai continuar traindo a sua própria essência, porque não construiu esse espaço sagrado dentro de você, que diz assim, ó, aqui não entra desrespeito nem que venha de mim mesma. E olha que loucura quando a gente percebe isso. Quando a gente percebe que muitas vezes a gente é mais cruel com a gente do que qualquer pessoa conseguiria ser. Quantas vezes você já se xingou mentalmente? Quantas vezes você já se sabotou numa oportunidade porque achou que não merecia? Quantas vezes você já aceitou uma situação horrível só porque pensou que era isso que você conseguia ter? Quantas vezes você já se calou diante de uma injustiça interna, diante de um pensamento destrutivo que passou pela sua cabeça e você simplesmente deixou passar como se fosse normal, como se fosse verdade, como se você merecesse aquilo? Então vamos com calma aqui, porque esse assunto é profundo e ele mexe com a gente de um jeito que às vezes dói, mas que precisa doer para a gente acordar. O limite interno é basicamente a linha invisível que você traça dentro de você, esma entre o que fortalece a sua essência e o que enfraquece ela. É aquela voz interna que te protege de você mesma nos momentos de autossabotagem, nos momentos de autopiedade destrutiva,
nos momentos em que você está prestes a fazer uma escolha que você sabe que vai te machucar, mas você faz mesmo assim porque tem uma parte sua que já se acostumou a se machucar. O limite interno é o que te faz parar no meio de um pensamento cruel sobre você e dizer: espera aí, eu não vou alimentar isso. O limite interno é o que te faz recusar uma situação que todo mundo acha normal, mas que para você é um desrespeito com a mulher que você está escolhendo ser. O limite interno é esse compromisso sagrado que você faz consigo mesma, de não se trair, de não se abandonar, de não se diminuir, nem nos pensamentos, nem nas ações, nem nas escolhas silenciosas que ninguém vê, mas que você sente. E aí você pode estar pensando, mas como é que eu desenvolvo isso se eu passei a vida inteira fazendo o contrário? Se eu passei a vida inteira me colocando por último, me criticando, me cobrando, aceitando qualquer coisa, me contentando com o mínimo? E eu te digo com toda a sinceridade do meu coração que o primeiro passo é tomar consciência, é você parar de funcionar no automático e começar a observar o que está acontecendo dentro de você, observar os seus pensamentos, observar as suas escolhas, observar aquilo que você permite que more dentro da sua mente e do seu coração, porque tem muita coisa morando aí dentro que não deveria estar. Tem muito lixo emocional, tem muita crença destrutiva. Tem muito padrão repetitivo que você herdou da sua mãe, da sua avó, da sua família, da sociedade e que você nunca questionou. Você só aceitou como se fosse lei, como se fosse verdade absoluta e imutável. E quando você começa a observar, você percebe uma coisa assustadora, mas libertadora ao mesmo tempo, que é o seguinte: muitas vezes a gente cobra respeito lá fora, mas não se respeita aqui dentro. A gente quer que o outro nos valorize, mas a gente se desvaloriza o tempo todo. A gente quer que o outro seja gentil, mas a gente é cruel consigo mesma. A gente quer que o outro nos escolha, mas a gente não se escolhe. A gente quer que o outro nos priorize, mas a gente se coloca sempre por último. E aí fica aquela busca eterna e frustrada por algo que a gente nunca vai encontrar completamente fora se a gente não tiver construído isso dentro primeiro. Agora vem uma pergunta que eu acho fundamental e que eu quero que você respire fundo antes de responder para si mesma. O que você está tolerando dentro de você nesse exato momento que jamais toleraria vindo de outra pessoa? Quais são os pensamentos cruéis que você deixa passear livremente pela sua mente? Quais são as cobranças absurdas que você faz consigo mesma? E que se alguém fizesse, você ficaria indignada. Quais são as situações internas que você aceita calada, como se fosse normal, como se fosse merecido? Porque veja bem, o auto-engano é um dos maiores inimigos da autoestima. O auto-engano é quando você finge que está tudo bem, quando não está. É quando você justifica comportamentos seus que te fazem mal. É quando você mente para si mesma sobre o que você realmente sente ou sobre o que você realmente precisa. É quando você empurra com a barriga uma situação interna que está te corroendo aos pouquinhos. O auto-engano é perigosíssimo, porque ele cria uma espécie de anestesia emocional onde você para de sentir o próprio sofrimento. E quando você para de sentir, você para de agir, você para de mudar, você para de crescer. E aí você vai vivendo uma vida pela metade, uma vida em que você está presente fisicamente, mas ausente emocionalmente, ausente de si mesma. E tem uma coisa que eu preciso te dizer, com toda delicadeza, mas com toda firmeza também. Tolerar o que acontece dentro de você é muito mais destrutivo do que tolerar o que vem de fora. Porque o de fora, você pode eventualmente se afastar, você pode cortar, você pode dizer não e ir embora. Mas o de dentro vai com você para todo canto. Você acorda com aquilo, você dorme com aquilo. Aquilo está lá na sua mente, no seu coração, no seu corpo, o tempo todo. Aquele pensamento que te diminui está lá. Aquela crença de que você não é suficiente está lá. Aquela voz que te critica sem parar está lá. E enquanto você não colocar limite nisso, enquanto você não disser chega, enquanto você não decidir
que não vai mais permitir esse tipo de tratamento interno, a sua autoestima vai continuar frágil, vai continuar dependente, vai continuar oscilando o tempo todo, porque ela não tem base, ela não tem chão firme, ela não tem limite interno que a sustente. Então, eu quero te convidar agora para a gente ir mais fundo ainda, porque eu sei que você está me acompanhando e eu sei que tem uma parte sua que já está começando a despertar para isso. Vamos falar sobre as decisões internas, aquelas decisões que ninguém vê, aquelas decisões que você toma no silêncio do seu coração, aquelas decisões que parecem pequenas, mas que na verdade são gigantes, porque são elas que constroem ou destroem a sua autoestima dia após dia. A autoestima, minha querida, não é algo que você conquista de uma vez e pronto, está lá para sempre. A autoestima é construída e reconstruída todos os dias. Nas pequenas escolhas que você faz, na escolha de se respeitar ou se desrespeitar, na escolha de se valorizar ou se desvalorizar, na escolha de se tratar com gentileza ou com crueldade, na escolha de honrar a sua verdade ou de fingir que está tudo bem. E essas decisões são internas, são silenciosas, são invisíveis para os outros, mas você sabe, você sente, você carrega o peso delas ou a leveza delas. Vou te dar alguns exemplos práticos para você entender melhor o que eu estou dizendo. Imagina que você está num momento difícil da sua vida. Você acabou de passar por uma decepção, por uma perda, por uma frustração, e aí começa aquele monte de pensamento na sua cabeça dizendo que você é culpada, que você errou tudo, que você nunca vai conseguir, que você não presta, que você é burra, que você é fraca, e nesse momento você tem uma escolha interna. Você pode simplesmente aceitar esses pensamentos como verdade, deixar eles te dominarem, ou você pode colocar um limite e dizer: não vou alimentar isso, não vou aceitar esse tipo de tratamento interno, eu posso estar triste, eu posso estar frustrada, mas eu não vou me destruir por dentro. E olha que decisão poderosa, olha que limite interno poderoso. Porque nesse momento você está escolhendo se proteger de você mesma. Você está escolhendo não permitir que a sua mente se torne sua inimiga. Você está escolhendo ser uma presença amiga e respeitosa dentro da sua própria vida. Outro exemplo, imagina que você está num relacionamento que não está te fazendo bem. Você sabe disso, você sente isso, mas você continua porque tem medo, porque tem insegurança, porque acha que não vai conseguir outra coisa melhor. E aí todo dia você acorda e toma a decisão interna de se trair um pouquinho, de ignorar o que você sente, de fingir que aquilo é suficiente, de aceitar migalhas, de se convencer de que você está exagerando. E essas decisões vão minando a sua autoestima aos pouquinhos. Porque toda vez que você se trai, toda vez que você ignora a sua verdade, toda vez que você aceita menos do que você merece, você está dizendo para si mesma que você não importa, que você não vale, que você não merece coisa melhor. E isso é devastador, isso é um limite interno que não existe, isso é uma porta escancarada para o sofrimento entrar e se instalar. Agora imagina o contrário. Imagina que nesse mesmo relacionamento você para, você respira fundo, você olha para dentro de si mesma com honestidade e você decide colocar um limite interno. Você decide que não vai mais se trair, que não vai mais ignorar o que você sente, que não vai mais aceitar menos do que você merece. E a partir dessa decisão interna, você começa a agir diferente, você começa a se posicionar, você começa a exigir respeito, você começa a considerar a possibilidade de ir embora se for preciso, e tudo isso começa com uma decisão interna, uma decisão silenciosa que ninguém vê, mas que muda tudo. Porque quando você se respeita por dentro, você naturalmente passa a exigir respeito por fora. Quando você se valoriza por dentro, você naturalmente para de aceitar desvalorização por fora. Quando você se trata bem por dentro, você naturalmente para de tolerar maus tratos por fora. E eu sei que isso não é fácil.
Eu sei que a gente tem uma história, a gente tem feridas, a gente tem padrões que vêm de muito longe, a gente foi criada muitas vezes num ambiente onde não existia limite interno, onde a gente via as mulheres da nossa família se anulando, se sacrificando, aceitando tudo caladas, e a gente aprendeu que era assim que tinha que ser, que mulher forte é aquela que aguenta tudo, que mulher boa é aquela que não reclama, que não incomoda, que não pede, que não exige. E aí a gente foi crescendo com essa ideia de que cuidar de si mesma é egoísmo, de que colocar limites é ser má, de que dizer não é ser difícil. E tudo isso foi destruindo aos pouquinhos a nossa capacidade de nos proteger internamente, de nos respeitar internamente, de nos amar internamente. Mas aqui está a boa notícia. Você pode mudar isso. Você pode começar agora, você pode começar hoje, você pode começar nesse exato momento a desenvolver os seus limites internos. Eu vou te dizer como. Primeiro, você precisa começar a prestar atenção. Prestar atenção de verdade no que acontece dentro de você, nos seus pensamentos, nas suas emoções, nas suas reações, nas suas escolhas. Você precisa se tornar uma observadora compassiva da sua própria vida interna. E quando eu digo compassiva, é porque não adianta você começar a se observar para se criticar ainda mais, para se julgar, para se condenar. Você precisa se observar com curiosidade, com gentileza, com vontade genuína de entender e de cuidar. Segundo, você precisa aprender a questionar os seus pensamentos. Nem tudo que passa pela sua cabeça é verdade. Na verdade, a maioria não é. A maioria são crenças antigas, padrões repetitivos, medos disfarçados de certezas. Então, quando vier aquele pensamento te diminuindo você, para e pergunta, isso é verdade mesmo? De onde veio isso? Quem disse isso para mim? Eu escolho acreditar nisso? E aí você começa a perceber que tem muita coisa dentro de você que não é sua, que você herdou, que você absorveu, que você aceitou sem questionar. E você tem o poder de devolver, de dispensar, de escolher novos pensamentos. Pensamentos que te fortalecem, que te respeitam, que te dignificam. Terceiro, você precisa começar a tomar decisões a favor de si mesma. Decisões pequenas todos os dias. Decisões que parecem bobas, mas que na verdade são revolucionárias. Pode ser a decisão de não aceitar um convite que você não quer só para agradar. Pode ser a decisão de não se desculpar quando você não fez nada de errado. Pode ser a decisão de não responder uma mensagem na hora se você não está disponível emocionalmente. Pode ser a decisão de não se comparar com outras mulheres. Pode ser a decisão de não se cobrar tanto. Pode ser a decisão de descansar sem culpa, pode ser a decisão de expressar o que você sente mesmo com medo, pode ser a decisão de pedir ajuda, pode ser a decisão de dizer não sem dar explicações intermináveis. E cada uma dessas decisões é um tijolinho na construção do seu limite interno, na construção da sua autoestima, na construção da mulher forte inteira que você está se tornando. E tem uma coisa que eu acho muito bonita e muito importante de entender: o não interno vem antes do não externo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que antes de você conseguir dizer não para o outro, você precisa ter dito não para si mesma. Não, eu não vou aceitar isso. Não, eu não vou tolerar isso. Não, eu não mereço isso. Não, isso não está de acordo com quem eu sou e com quem eu quero ser. Porque quando você tem esse não interno bem estabelecido, o não externo flui naturalmente. Ele não precisa de tanto esforço, não precisa de tanto medo, não precisa de tanta justificativa. Ele simplesmente é uma extensão do que já está decidido lá dentro. E olha que força tem isso. Olha que poder tem uma mulher que sabe dizer não para si mesma antes de precisar dizer não para o mundo. Agora eu quero te contar uma coisa que talvez você nunca tenha parado para pensar dessa forma. A autoestima não nasce do que os outros dizem sobre você. A autoestima não nasce das suas conquistas externas. A autoestima não nasce de quantos likes você tem, de quanto dinheiro você ganha, de quão bonita você é. A autoestima nasce nas decisões silenciosas que você toma
quando ninguém está olhando, ela nasce naquele momento em que você escolhe se respeitar, mesmo quando seria mais fácil se trair. Ela nasce naquele momento em que você escolhe se valorizar. Mesmo quando a voz interna diz que você não vale nada, ela nasce naquele momento em que você escolhe ser gentil consigo mesma, mesmo quando você acha que não merece gentileza. Ela nasce naquele momento em que você escolhe honrar a sua verdade, mesmo com medo das consequências. E essas decisões, minha linda, são só suas. Ninguém pode tomar por você. Ninguém pode fazer por você. Ninguém nem sabe que você está tomando, mas você sabe, e o seu corpo sabe, e a sua alma sabe. E é isso que vai te sustentar, é isso que vai te dar chão firme, é isso que vai fazer com que você pare de depender da validação externa para se sentir bem consigo mesma. E olha que interessante, quando você começa a desenvolver esses limites internos, quando você começa a se respeitar de verdade, quando você começa a tomar essas decisões silenciosas a favor de si mesma, alguma coisa muda na sua energia. Alguma coisa muda na forma como você se coloca no mundo. Você não precisa nem falar nada. As pessoas sentem, as pessoas percebem que tem alguma coisa diferente em você, que você não está mais disponível para qualquer coisa, que você não aceita mais qualquer tratamento, que você tem um valor interno que ninguém consegue abalar. E aí, naturalmente, as suas relações começam a mudar. As pessoas que não te respeitavam começam a te respeitar ou se afastam. As situações que te diminuíam começam a não fazer mais parte da sua vida. As oportunidades que te valorizam começam a aparecer e tudo isso não é mágica. É consequência natural de você ter construído por dentro aquilo que você quer ver por fora. Então vamos refletir juntas agora sobre algumas situações práticas, porque eu quero que isso fique bem concreto para você. Eu quero que você consiga aplicar isso na sua vida real. Pensa comigo. Quantas vezes você já ficou remoendo uma situação na sua cabeça, martirizando você mesma, se culpando, se cobrando, pensando em tudo que você poderia ter feito diferente, e nisso você passa horas, dias, semanas, meses se torturando mentalmente? E aí eu te pergunto, se uma amiga sua estivesse passando pela mesma situação, você trataria ela assim? Você ficaria jogando na cara dela os erros? Você ficaria relembrando tudo que deu errado, você ficaria dizendo para ela que ela é incapaz, que ela não presta, que ela nunca vai conseguir? Claro que não. Você seria gentil, você seria compreensiva, você diria para ela que errar é humano, que ela fez o melhor que podia naquele momento, que ela vai aprender e crescer com isso. Então por que com você mesma você não faz o mesmo? Por que você é tão cruel consigo? Por que você tolera esse tipo de tratamento interno? Outro exemplo bem comum. Você está num ambiente, pode ser no trabalho, pode ser numa festa, pode ser numa reunião de família, e alguém fala alguma coisa que te incomoda, que te machuca, que te desrespeita, mas você não fala nada, você engole, você sorri, você finge que está tudo bem, e lá dentro você fica se sentindo mal, se sentindo pequena, se sentindo invisível. E depois, quando você está sozinha, você fica se culpando por não ter falado, fica se cobrando, fica pensando, eu sou fraca, eu não tenho coragem, eu não sei me impor. E aí, olha o que aconteceu. Primeiro você tolerou o desrespeito que veio de fora, depois você tolerou o desrespeito que veio de dentro, você permitiu que aquela pessoa te desrespeitasse. E depois você permitiu que você mesma se desrespeitasse com pensamentos cruéis sobre você. Então foram dois limites que não existiram, o externo e o interno. E o interno muitas vezes dói mais porque ele fica ecoando dentro de você por muito mais tempo do que a situação externa durou. E tem também aquelas situações em que você se sabota, você tem uma oportunidade, você tem um sonho, você tem uma vontade, mas você mesma vai lá e se sabota. Você cria desculpas, você deixa para depois, você se convence de que não é capaz, você boicota as suas próprias conquistas. E por quê? Porque lá no fundo tem uma crença dizendo que você não merece, que você não é suficiente, que você não está pronta, que você vai fracassar. E você simplesmente aceita essa crença como verdade absoluta. Você não questiona, você não desafia, você não coloca limite nesse tipo de pensamento destrutivo
Você deixa ele comandar a sua vida, tomar as suas decisões, definir o seu futuro, e aí você fica presa, você fica estagnada, você fica frustrada. Mas a chave da sua própria prisão está na sua mão o tempo todo. A chave é o limite interno, é você dizer: não, não vou aceitar essa crença, não vou alimentar esse medo, não vou me sabotar, eu mereço sim, eu sou capaz sim, eu vou tentar sim, mesmo com medo. Agora eu quero te falar sobre algo que eu considero essencial e que tem tudo a ver com limite interno, que é a capacidade de você se priorizar sem culpa. Porque a gente foi ensinada que se cuidar é egoísmo, que pensar em si mesma é ser má, que colocar as suas necessidades em primeiro lugar é errado. E aí a gente vai vivendo, se anulando, se sacrificando, cuidando de todo mundo menos de si mesma. E no fundo a gente vai se esgotando, adoecendo, perdendo a nossa essência. E quando a gente para olhar, a gente não se reconhece mais. A gente não sabe mais quem a gente é, o que a gente gosta, o que a gente quer. Porque a gente passou tanto tempo vivendo para fora que esqueceu completamente de viver para dentro também. E olha que triste isso, olha que perigoso isso. Porque quando você não se prioriza, quando você não cuida de você, quando você não se coloca como importante na sua própria vida, você está dizendo internamente que você não importa, que você não vale, que você não merece cuidado. E isso destrói a autoestima. Isso cria um vazio interno que nada de fora vai conseguir preencher. Então, um dos limites internos mais importantes que você precisa desenvolver é o limite de não aceitar se colocar sempre por último, de não aceitar se anular, de não aceitar viver a vida que os outros querem que você viva. E esse limite se constrói quando você começa a fazer pequenas escolhas diárias de autocuidado. Pode ser tirar 10 minutos do seu dia para fazer algo que você gosta. Pode ser dizer não quando você está cansado e alguém pede mais uma coisa. Pode ser delegar tarefas. Pode ser pedir ajuda. Pode ser descansar sem culpa. Pode ser investir em você, no seu crescimento, no seu bem-estar, no seu prazer. E cada vez que você faz isso, você está reforçando internamente a mensagem de que você importa, de que você vale, de que você merece. E isso, minha querida, é revolucionário. Isso muda tudo. E tem uma outra coisa muito importante que eu preciso te dizer. Desenvolver limite interno não significa se tornar uma pessoa dura, fria, insensível. Muito pelo contrário. Significa se tornar uma pessoa mais inteira, mais verdadeira, mais conectada consigo mesma. Significa poder ser vulnerável porque você sabe que você se respeita. Significa poder amar porque você sabe que você não vai se perder no outro. Significa poder errar porque você sabe que você não vai se destruir por causa disso. Significa poder ser humana com todas as suas imperfeições, mas sem permitir que essas imperfeições se tornem uma desculpa para você se maltratar, se diminuir, se desrespeitar. Então, o limite interno, na verdade, te dá mais liberdade, te dá mais leveza, te dá mais possibilidade de ser quem você realmente é, sem medo, sem máscara, sem fingimento. Agora vamos falar sobre algo que pode ser difícil de ouvir, mas que é muito importante. Muitas vezes nós mulheres temos uma dificuldade enorme de colocar limite interno, porque no fundo a gente tem medo de que se a gente se respeitar demais a gente vai ficar sozinha, medo de que se a gente se valorizar demais ninguém vai nos querer, medo de que se a gente disser não a gente vai perder as pessoas, os relacionamentos, as oportunidades. E esse medo é muito real. Eu não estou dizendo que não é. Mas eu preciso te dizer, com todo o amor e com toda a verdade, que ficar num relacionamento onde você não é respeitada é pior do que ficar sozinha. Aceitar um trabalho que te humilha é pior do que não ter trabalho. Viver fingindo ser quem você não é para manter pessoas por perto. É pior do que estar só com você mesma, porque quando você se trai, quando você se desrespeita para manter alguém ou alguma coisa, você não está evitando a solidão,
você está criando a pior solidão que existe, que é a solidão de si mesma. Você está se abandonando. E não existe solidão mais dolorosa do que essa. Então, sim, colocar limites internos pode significar que algumas pessoas vão se afastar, pode significar que algumas situações vão acabar, pode significar que você vai ter que enfrentar medos, inseguranças, incertezas. Mas também significa que você vai começar a viver de verdade, que você vai começar a se respeitar de verdade, que você vai começar a atrair pessoas e situações que estão alinhadas com quem você realmente é e não com quem você finge ser. E isso vale tudo. Isso vale cada lágrima, cada medo, cada incerteza, porque no final você vai estar inteira, você vai estar verdadeira, você vai estar em paz consigo mesma. E essa paz ninguém tira, essa paz não depende de nada externo. Essa paz é sua, é interna, é fruto do limite que você colocou, do respeito que você construiu, do amor que você plantou dentro de você mesma. E eu quero te dizer também que esse processo não é linear, não é perfeito. Tem dias que você vai estar firme nos seus limites internos e tem dias que você vai vacilar, tem dias que você vai se respeitar e tem dias que você vai se trair. E tudo bem, você é humana, você está aprendendo, você está se reconstruindo. O importante é não desistir, é continuar tentando, é continuar escolhendo você, é continuar se observando com compaixão, é continuar tomando essas decisões silenciosas a favor da sua autoestima. E com o tempo, essas decisões vão ficando mais naturais, vão ficando mais fáceis, vão se tornando parte de quem você é, e um dia você vai olhar para trás e vai perceber o quanto você mudou, o quanto você cresceu, o quanto você se fortaleceu, e você vai se orgulhar de você mesma. Você vai se agradecer por não ter desistido, por ter continuado, por ter escolhido se respeitar mesmo quando era difícil. Então eu quero te deixar com um convite para você começar hoje mesmo a observar o que você permite dentro de você, a observar os pensamentos que você aceita, as crenças que você alimenta, as decisões que você toma. E a partir dessa observação, começar a fazer escolhas diferentes, escolhas que te fortalecem, que te respeitam, que te dignificam. Não precisa ser grande, não precisa ser perfeito. Pode ser algo simples, como perceber um pensamento cruel sobre você e escolher não acreditar nele. Pode ser decidir não se cobrar tanto hoje. Pode ser se permitir descansar sem culpa. Pode ser dizer não para algo que você não quer fazer só para agradar. Pode ser se olhar no espelho e dizer algo gentil para você mesmo em vez de só criticar. Pode ser qualquer pequena coisa que seja um ato de respeito, de amor, de cuidado consigo mesma. Porque é assim que a mudança acontece. É nesses pequenos gestos, nessas pequenas decisões, nesse compromisso diário de se escolher, de se priorizar, de se respeitar. E lembre-se sempre, o primeiro limite não é com o outro, é com você mesma. É você decidir internamente o que você vai aceitar ou não aceitar de você mesma. O que você vai tolerar ou não tolerar no seu mundo interno. Que tipo de pensamentos você vai alimentar? Que tipo de crenças você vai carregar? Que tipo de decisões você vai tomar? E a partir desse limite interno, todos os outros limites se tornam possíveis, se tornam naturais, se tornam parte de quem você é. Porque quando você se respeita por dentro, você naturalmente exige respeito por fora. Quando você se valoriza por dentro, você naturalmente para de aceitar desvalorização por fora. Quando você constrói uma base sólida de autoestima através dessas decisões silenciosas e diárias, você se torna inabalável. Não porque nada te afeta, mas porque você sabe quem você é, você sabe o que você vale, você sabe o que você merece. E ninguém consegue tirar isso de você porque isso está dentro de você, protegido pelos seus limites internos, sustentado pelas suas escolhas conscientes, fortalecido pelo seu compromisso com você mesma. E isso, minha querida, é o maior presente que você pode se dar. É a maior revolução que você pode fazer na sua vida. É o caminho mais bonito e mais verdadeiro para uma autoestima saudável, firme, duradoura, porque ela não depende de nada externo. Ela nasce e cresce dentro de você
nas decisões que ninguém vê, mas que você sente, nas escolhas que são silenciosas, mas que são poderosas, no respeito que você constrói consigo mesma todos os dias. E quando você tem isso, quando você constrói isso, você está livre, você está inteira, você está em casa dentro de você mesma. E não existe lugar mais seguro, mais acolhedor, mais verdadeiro do que esse. E sabe o que acontece quando você finalmente entende isso de verdade? Quando isso não é mais só teoria, mas vira prática real na sua vida? Você começa a perceber que muitas das suas dores, muitas das suas frustrações, muitos dos seus conflitos com outras pessoas, na verdade, eram reflexos de conflitos internos que você tinha consigo mesma, eram reflexos de limites que você não colocava em você, eram reflexos de um desrespeito interno que você projetava para fora e esperava que o outro resolvesse. Porque, veja bem, quando você não se respeita internamente, você fica numa busca desesperada por respeito externo. Você fica dependente da validação do outro, da aprovação do outro, do reconhecimento do outro, e isso te coloca numa posição de fragilidade imensa, porque você está entregando o seu valor, a sua paz, a sua autoestima nas mãos de outras pessoas. E as pessoas, minha querida, são falhas, são limitadas, são humanas também. Elas vão te decepcionar, elas vão te magoar, não necessariamente por maldade, mas simplesmente porque elas não conseguem te dar aquilo que só você pode dar para você mesma, que é esse respeito interno, esse reconhecimento interno, esse amor interno que sustenta tudo. E quando você percebe isso, quando você realmente entende que ninguém pode fazer por você o que você precisa fazer por você mesma, algo muda, uma chave vira e você para de cobrar dos outros aquilo que você não está dando para si. Você para de esperar que o outro te valorize se você não se valoriza. Você para de esperar que o outro te priorize se você não se prioriza. Você para de esperar que o outro te respeite se você não se respeita. E isso não significa que você vai aceitar qualquer coisa dos outros. Muito pelo contrário. Significa que você vai ter clareza do que é responsabilidade sua e do que é responsabilidade do outro. E você vai parar de projetar nos outros a solução para problemas que são internos, que precisam ser resolvidos dentro de você, e ao mesmo tempo você vai ter força e firmeza para exigir o que realmente é direito seu, para colocar limites saudáveis nas relações, para não aceitar desrespeito, abuso, manipulação, mas tudo isso vai vir de um lugar diferente. Não vai vir da carência, da raiva, da mágoa, vai vir de um lugar de força, de clareza, de amor próprio bem estabelecido. E tem uma coisa que eu acho muito bonita nesse processo, que é quando você percebe que cuidar do seu mundo interno, desenvolver esses limites internos, tomar essas decisões silenciosas a favor de si mesma, isso não te torna menos capaz de amar, de se entregar, de se conectar com os outros. Na verdade, te torna mais capaz porque você não está mais se relacionando a partir da falta, da carência, do vazio. Você está se relacionando a partir da plenitude. Você tem algo dentro de você, você tem uma base, você tem um chão firme. E a partir desse lugar você consegue amar de uma forma mais livre, mais verdadeira, mais saudável, porque você não precisa do outro para se completar, você não precisa do outro para se validar, você não precisa do outro para existir. Você quer o outro, você escolhe o outro, mas você não depende do outro para ser quem você é. E isso muda completamente a qualidade das suas relações, das suas conexões, dos seus vínculos. Agora vamos falar sobre algo que eu sei que mexe muito com a gente, que é a culpa. Porque toda vez que a gente começa a se priorizar, toda vez que a gente começa a colocar limites, toda vez que a gente começa a dizer não, vem aquela culpa terrível, aquela sensação de que a gente está sendo egoísta, de que a gente está sendo má, de que a gente está decepcionando as pessoas. E essa culpa é tão forte que muitas vezes a gente desiste, a gente volta atrás, a gente se anula de novo, a gente aceita de novo, a gente tolera de novo, só para não sentir essa culpa, só para não carregar esse peso. Mas eu preciso te dizer uma coisa muito importante.
A culpa que você sente quando se prioriza não é uma culpa real, é uma culpa condicionada. É uma culpa que foi plantada em você ao longo da vida por uma sociedade, por uma cultura, por uma família, que te ensinou que o seu valor está em servir, em agradar, em se sacrificar, em estar disponível sempre para todo mundo, menos para você mesma. Então essa culpa não é sua, você não nasceu com ela, você aprendeu ela, você absorveu ela e agora você pode desaprender, você pode questionar, você pode libertar-se dela. E como você faz isso? Você faz isso entendendo que se cuidar não é egoísmo, é responsabilidade, é autocuidado, é amor próprio, é saúde emocional. Você faz isso entendendo que você não pode dar o que você não tem, que você não pode cuidar bem dos outros se você está esgotada, adoecida, vazia, por dentro. Você faz isso entendendo que as pessoas que realmente te amam, que realmente se importam com você, vão entender quando você disser não, vão respeitar quando você colocar limites, vão apoiar quando você precisar de tempo para você, e as pessoas que não entendem, que não respeitam, que te fazem sentir culpada por cuidar de você, essas pessoas talvez não sejam tão saudáveis para estar na sua vida. Talvez sejam pessoas que se beneficiavam da sua anulação, do seu sacrifício, da sua disponibilidade incondicional. E quando você muda, quando você se fortalece, elas perdem esse benefício e tentam te trazer de volta para o lugar antigo usando a culpa como ferramenta. Mas você não precisa cair nessa armadilha. Você pode reconhecer isso, você pode nomear isso, você pode colocar limite nisso também. Então, toda vez que vier aquela culpa, quando você se priorizar, quando você se cuidar, quando você disser não, você para, você respira, você se pergunta, essa culpa é real ou é condicionada? Eu realmente fiz algo errado? Ou eu apenas escolhi me respeitar? E na maioria das vezes, você vai perceber que você não fez nada errado, você apenas escolheu você, e isso não é errado, isso é necessário, isso é saudável. Isso é o que vai te manter inteira, forte, viva, e a culpa vai diminuindo com o tempo, com a prática, com a repetição dessas escolhas. Vai chegar o momento em que você vai conseguir se priorizar sem culpa nenhuma, com leveza, com naturalidade, porque você vai ter internalizado de verdade que você merece o seu próprio cuidado, o seu próprio respeito, o seu próprio amor. E tem uma outra camada disso tudo que eu acho importante a gente explorar, que é a relação entre limite interno e autocrítica. Porque muitas vezes a gente confunde as duas coisas. A gente acha que ser rigorosa consigo mesma, que se cobrar, que se criticar, isso é ter limite interno. Mas não é. Na verdade, é exatamente o contrário. Autocrítica excessiva é falta de limite interno. É você permitir que uma voz cruel, destrutiva, desproporcional more dentro de você e comande a sua vida, é você tolerar um nível de exigência, de cobrança, de julgamento interno que você jamais toleraria de outra pessoa. Então não confunda. Limite interno não é rigidez, não é severidade, não é crueldade consigo mesma. Limite interno é proteção, é cuidado, é amor, é você dizer não para tudo aquilo que te machuca, inclusive e principalmente para aquilo que vem de dentro de você mesma. Então, se você é uma pessoa muito autocrítica, que se cobra demais, que nunca está satisfeita consigo mesma, que sempre acha que podia ter feito melhor, que se culpa por tudo, que se pune mentalmente o tempo todo, eu quero te dizer com todo carinho que isso não é ter limite interno, isso é falta de limite interno. É você permitindo que uma parte sua te trate de uma forma desrespeitosa, cruel, desproporcional, e você precisa colocar limite nisso. Você precisa dizer chega, você precisa começar a questionar esses pensamentos, a desafiar essas cobranças, a suavizar esse julgamento, a ser mais gentil, mais compreensiva, mais paciente consigo mesma, porque você merece de si mesma o mesmo tipo de tratamento que você dá para as pessoas que você ama. Você merece compaixão, você merece compreensão,
você merece perdão, você merece segunda chance, você merece ser vista com generosidade e não só com crítica. E olha que interessante, quando você começa a ser mais gentil consigo mesma, quando você coloca limite na autocrítica excessiva, você não se torna uma pessoa acomodada, preguiçosa, irresponsável, como muitas vezes a gente tem medo de se tornar. Na verdade, você se torna mais forte, mais confiante, mais capaz, porque você para de gastar energia se punindo e começa a usar essa energia para crescer de verdade, para aprender de verdade, para evoluir de verdade. E você faz isso de um lugar de amor e não de um lugar de medo, de vergonha, de culpa. E quando você age a partir do amor por si mesma, os resultados são muito mais consistentes, muito mais duradouros, muito mais verdadeiros do que quando você age a partir da crítica, da cobrança, da punição. Então, um limite interno fundamental que você precisa desenvolver é o limite com a sua própria crítica interna. É você perceber quando aquela voz está sendo desproporcional, injusta, cruel e dizer não, não vou aceitar isso, não vou alimentar isso. Eu posso reconhecer meus erros sem me destruir. Eu posso querer melhorar sem me odiar. Eu posso ter metas e objetivos sem me cobrar de uma forma que me adoece. E esse equilíbrio é muito importante, muito delicado, muito necessário, porque você precisa ter um olhar honesto sobre si mesma. Você precisa ter consciência das suas limitações, dos seus pontos de melhoria, mas isso não pode virar uma desculpa para você se maltratar. Isso precisa ser feito com respeito, com cuidado, com amor. Agora eu quero falar sobre o corpo, porque o corpo é onde tudo isso que a gente está falando se manifesta de forma muito concreta. O corpo registra tudo, o corpo guarda tudo, o corpo expressa tudo. E quando você não tem limites internos, quando você se desrespeita, quando você tolera situações que te machucam, quando você se cobra demais, quando você não se cuida, o corpo fala, o corpo grita, o corpo adoece. Vêm as dores, vêm as tensões, vêm as doenças, vem o esgotamento, vem a exaustão, vem a insônia, vem a ansiedade, vem a depressão. Tudo isso são formas do corpo te dizer que alguma coisa não está bem, que você está se tratando mal, que você precisa colocar limites, que você precisa cuidar melhor de você. Mas a gente muitas vezes ignora esses sinais. A gente toma um remédio, continua, a gente empurra com a barriga, a gente finge que está tudo bem, até que o corpo não aguenta mais. E aí vem algo mais sério, algo que te obriga a parar, a olhar, a cuidar. Então, mais um limite interno importantíssimo. É o limite com o que você faz com o seu corpo. É você perceber quando você está se esgotando e decidir parar. É você perceber quando você está se alimentando mal, dormindo mal, se movimentando mal e decidir mudar não por estética, não por pressão externa, mas por respeito, por cuidado, por amor ao seu corpo, que é a sua casa, que te carrega todos os dias, que te permite viver, sentir, existir e que merece ser tratado com dignidade, com gentileza, com gratidão e não com descaso, com negligência, com violência. Porque sim, negligenciar o corpo é uma forma de violência consigo mesma. É uma forma de falta de limite interno. É você tolerando internamente um nível de descuidado que você jamais recomendaria para alguém que você ama. E quando você começa a cuidar do seu corpo de verdade, não de forma obsessiva, não de forma neurótica, mas de forma respeitosa, amorosa, consistente, alguma coisa muda na sua relação consigo mesma, você começa a se sentir mais forte, mais presente, mais viva. Você começa a habitar o seu corpo em vez de só carregar ele. Você começa a ouvir o que ele precisa, o que ele pede, o que ele rejeita. E você passa a honrar isso, a respeitar isso, a cuidar disso. E isso fortalece enormemente a sua autoestima, porque o corpo é parte de você. É você
E quando você cuida bem dele, você está dizendo para si mesma que você importa, que você vale, que você merece cuidado. E isso ressoa em todas as áreas da sua vida. Isso muda tudo. E tem uma coisa sobre o corpo que eu acho muito importante falar, que é a questão da autoimagem. Porque a gente vive numa sociedade que nos ensina o tempo todo a odiar o nosso corpo, a achar que ele nunca é bom o suficiente, que sempre tem algo errado, que sempre tem algo para consertar, para melhorar, para esconder. E a gente vai internalizando isso, vai acreditando nisso. E aí a gente passa a vida toda em guerra com o próprio corpo, se olhando com crítica, com rejeição, com nojo até, e isso é devastador para a autoestima. Isso cria uma ferida profunda, uma dor constante, uma insatisfação que nunca acaba, porque não importa o quanto você mude o corpo, sempre vai ter algo que não está de acordo com o padrão externo que te impuseram. Então, mais um limite interno fundamental é o limite com a forma como você olha para o seu corpo. É você decidir que não vai mais aceitar pensamentos cruéis, comparações destrutivas, exigências impossíveis sobre a sua aparência. É você decidir que vai olhar para o seu corpo com gratidão, com respeito, com gentileza, reconhecendo tudo que ele faz por você, tudo que ele aguenta, tudo que ele permite. E sim, você pode querer cuidar melhor dele, você pode querer fazer exercícios, comer melhor, mas isso precisa vir de um lugar de amor e não de um lugar de ódio, de rejeição, de punição. Porque quando vem do amor, você cuida de verdade. Quando vem do ódio, você se machuca ainda mais. Você cria ciclos de compulsão, de restrição, de sofrimento que não levam a lugar nenhum. Agora vamos falar sobre o tempo. Porque o tempo é outro recurso precioso, que tem tudo a ver com limite interno, e a gente muitas vezes desperdiça o nosso tempo com coisas e pessoas que não merecem. A gente dá o nosso tempo de graça, sem questionar, sem avaliar, sem escolher, e o tempo é o único recurso que a gente não consegue recuperar. O tempo que passou, não volta. Então, cada minuto que você gasta com algo que não te nutre, que não te fortalece, que não te faz bem, é um minuto que você está tirando de você mesma. É um minuto que você poderia estar usando para cuidar de você, para crescer, para descansar, para fazer algo que realmente importa, mas você está jogando fora. E isso também é falta de limite interno. É você tolerando internamente que o seu tempo seja desrespeitado, seja desperdiçado, seja roubado. Então você precisa começar a olhar para o seu tempo como algo sagrado, como algo que é seu, que tem valor, que não é infinito. E a partir desse olhar começar a fazer escolhas mais conscientes sobre como você usa ele, com quem você passa ele, em que você investe ele. E isso significa dizer não para muita coisa. Significa decepcionar algumas pessoas. Significa abrir mão de algumas situações, mas também significa recuperar a sua vida, recuperar a sua energia, recuperar a sua essência, porque quando você para de desperdiçar o seu tempo, você começa a viver de verdade, você começa a estar presente de verdade, você começa a construir a vida que você realmente quer, em vez de só viver a vida que os outros esperam de você. E tem uma coisa sobre tempo que eu acho muito importante, que é o tempo que a gente gasta remoendo o passado ou se preocupando com o futuro, porque isso também é uma forma de não ter limite interno. É você permitindo que a sua mente te sequestre do presente, te tire do aqui e agora, te jogue num ciclo de pensamentos que não te levam a lugar nenhum, só te fazem sofrer, só te deixam ansiosa, só te paralisam. Então, mais um limite interno que você precisa desenvolver é o limite com os seus próprios pensamentos repetitivos, ruminativos, ansiosos. É você perceber quando você está presa num ciclo mental que não está te servindo e decidir sair dele, decidir voltar para o presente, decidir focar no que você pode fazer agora, no que está ao seu alcance agora, no que realmente importa agora. E isso não é fácil, eu sei. A mente tem uma tendência muito forte de ficar voltando para o passado ou pulando para o futuro. Mas você pode treinar, você pode praticar
você pode desenvolver essa capacidade de trazer a sua atenção de volta para o presente sempre que perceber que ela se perdeu. E existem muitas formas de fazer isso. Pode ser através da respiração, pode ser através do corpo, pode ser através dos seus sentidos, pode ser através de atividades que exigem presença total. O importante é você começar a perceber quando você não está presente e fazer o movimento de voltar. E cada vez que você faz isso, você está colocando um limite interno. Você está dizendo para sua mente que você não vai aceitar ser sequestrada, que você quer estar aqui, agora, vivendo de verdade. Agora eu quero falar sobre perdão, P, porque o perdão também tem muito a ver com limite interno. E quando eu falo de perdão, eu não estou falando necessariamente de perdoar os outros, embora isso seja importante também. Eu estou falando principalmente de perdoar a si mesma, porque a gente carrega tanto peso, tanta culpa, tanto arrependimento, tanta vergonha por coisas que a gente fez ou deixou de fazer no passado, e a gente fica se punindo, se cobrando, se martirizando por isso anos a fio. E isso é mais uma forma de falta de limite interno, é você tolerando que o passado continue te machucando no presente, é você tolerando que erros antigos definam quem você é hoje, é você tolerando viver numa prisão que você mesma construiu e da qual você tem a chave, mas se recusa a usar porque acha que não merece sair, que precisa continuar se punindo. Mas eu preciso te dizer uma coisa, você já sofreu o suficiente, você já se puniu o suficiente, você já pagou o suficiente pelos seus erros, e continuar se punindo não muda nada, não conserta nada, não melhora nada. Só te mantém presa, só te mantém pequena, só te impede de viver plenamente. Então, mais um limite interno fundamental. É o limite com quanto tempo você vai continuar se punindo por algo que já passou. É você decidir que chegou a hora de se perdoar, de se libertar, de se dar uma nova chance, não porque o que você fez foi certo, não porque não teve consequências, mas porque você é humana, porque você errou como todo mundo erra, porque você fez o melhor que podia naquele momento, com os recursos que tinha, com a consciência que tinha, com a maturidade que tinha, e hoje você é outra pessoa, hoje você aprendeu, hoje você cresceu, e você merece viver a partir de quem você é hoje, e não continuar presa em quem você foi ontem. E perdoar a si mesma não significa esquecer, não significa que não teve importância, não significa que você não vai aprender com aquilo. Significa que você vai aprender e seguir em frente, significa que você vai carregar o aprendizado, mas não o peso. Significa que você vai honrar a sua jornada completa, incluindo os erros, incluindo as falhas, incluindo as quedas, porque tudo isso faz parte de quem você é. Tudo isso te trouxe até aqui. E se você consegue olhar para trás com compaixão, com compreensão, com perdão, você se liberta, você se cura, você se transforma, e isso é um dos maiores atos de amor próprio que existe, é você decidir que não vai mais ser refém do seu passado, que vai viver o seu presente e construir o seu futuro, a partir de um lugar de paz consigo mesmo. E sabe o que mais? Quando você se perdoa, quando você coloca esse limite interno de não aceitar mais viver se punindo, você também fica mais capaz de perdoar os outros, porque você entende que todo mundo erra, que todo mundo está fazendo o melhor que pode, que todo mundo carrega as próprias dores, as próprias limitações, as próprias feridas, e isso não justifica tudo. Não significa que você vai aceitar qualquer coisa, mas significa que você consegue ter compaixão, consegue ter empatia, consegue soltar a raiva, o ressentimento, a mágoa que só te fazem mal, que só te prendem, que só te impedem de seguir em frente, leve e livre. Agora eu quero te falar sobre uma coisa que eu considero o núcleo de tudo isso que a gente está conversando, que é a sua relação com a sua própria verdade. Porque, no fundo, todos esses limites internos que a gente está falando, todas essas decisões silenciosas, tudo isso está ligado a uma coisa muito simples, mas muito profunda, que é você honrar a sua verdade.
é você não se trair, é você não fingir, é você não se enganar, é você viver de acordo com aquilo que você sente, que você acredita, que você valoriza, que você quer. E isso é revolucionário numa sociedade que nos ensina o tempo todo a mentir, a fingir, a usar máscaras, a ser o que os outros esperam em vez de ser quem a gente realmente é. E quando você vive se traindo, quando você vive fingindo, quando você vive negando a sua própria verdade, você cria uma dor interna muito profunda, você cria uma desconexão de si mesma que é a raiz de quase todo sofrimento emocional. Porque como você vai ter autoestima se você não está sendo você mesma? Como você vai se respeitar se você está vivendo uma mentira? Como você vai se amar se você nem sabe quem você é de verdade? Porque você passou tanto tempo escondendo, fingindo, se moldando para caber nas expectativas alheias. Então, o limite interno mais profundo, mais importante, mais transformador de todos, é o compromisso que você faz consigo mesma de honrar a sua verdade, de viver a sua verdade, de expressar a sua verdade, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com insegurança. E isso não significa ser impulsiva, não significa falar tudo que vem na cabeça sem filtro, não significa magoar as pessoas de propósito, significa ser autêntica, significa ser verdadeira, significa não se trair nas pequenas e grandes escolhas da vida. Significa que quando você diz sim, é um sim verdadeiro, e quando você diz não, é um não verdadeiro, significa que você não finge sentir o que não sente só para agradar. Significa que você não finge ser quem não é só para ser aceita. Significa que você tem coragem de mostrar quem você realmente é, com todas as suas imperfeições, com todas as suas contradições, com toda a sua humanidade, e confiar que as pessoas certas, as situações certas, as oportunidades certas vão aparecer quando você estiver sendo verdadeira. Porque o que vem para você quando você está fingindo não é realmente para você, é para a personagem que você criou. E isso nunca vai te satisfazer, nunca vai te preencher, nunca vai te fazer feliz de verdade. Então eu te convido a refletir profundamente sobre isso, sobre quantas vezes por dia você se trai, quantas vezes você ignora o que você sente, quantas vezes você finge, quantas vezes você se molda, quantas vezes você esconde, e começar a fazer diferente, começar a honrar mais a sua verdade, começar a ser mais você mesma. E isso vai assustar algumas pessoas, isso vai afastar algumas pessoas, isso vai incomodar algumas pessoas, mas também vai atrair as pessoas certas, vai criar conexões verdadeiras, vai te dar uma sensação de inteireza, de paz, de estar em casa dentro de você mesma, que não tem preço, que não tem comparação com nada. E para terminar, eu quero te deixar com isso, com esse entendimento profundo de que o limite interno que protege a sua autoestima não é algo rígido, duro, frio, é algo amoroso, gentil, respeitoso. É você cuidando de você. É você protegendo a sua essência. É você honrando quem você é. É você tomando decisões silenciosas todos os dias que dizem para você mesma que você importa, que você vale, que você merece respeito, cuidado, amor. E essas decisões são só suas. Ninguém pode tomar por você. Ninguém nem vai saber que você está tomando. Mas você vai saber, e o seu corpo vai saber, e a sua alma vai saber. E aos pouquinhos você vai se sentindo diferente, mais forte, mais inteira, mais verdadeira. E a sua autoestima vai deixando de ser essa coisa frágil que depende do outro e vai se tornando essa base sólida que vem de dentro, que ninguém consegue abalar, que te sustenta em qualquer tempestade. E isso, minha querida, é liberdade. Isso é cura, isso é transformação. Isso é você finalmente voltando para casa, para dentro de si mesma e descobrindo que você sempre teve tudo o que precisava, sempre foi suficiente, sempre foi valiosa, sempre mereceu respeito e amor. E agora você sabe disso, você sente isso e você não aceita mais nada menos do que isso, nem de você mesma, nem de ninguém.